E se aquela sensação de estar sendo julgado, sabe, sem a menor ideia do porquê, e se isso fosse mais do que só um sentimento? Bom, nesta análise a gente vai mergulhar de cabeça numa interpretação, olha, surpreendente de O Processo, do Kafka, para tentar entender uma visão bem profunda sobre culpa e salvação. Pois é, essa sensação de uma acusação que a gente não vê, mas sente, é algo que todo mundo, de certa forma, já experimentou. É um desconforto, né? E é exatamente esse desconforto que a fonte desta nossa análise usa como ponto de partida. É o que nos conecta, de cara, com o coração da história que a gente está prestes a desvendar. Então, para a gente entender o argumento principal, primeiro a gente precisa entrar nesse mundo bem sombrio, quase um labirinto, do Franz Kafka e da sua obra talvez mais inquietante, O Processo. E é aqui que a gente conhece o nosso protagonista, o Joseph K. Imagina só, bem no dia do seu aniversário de 30 anos, ele acorda e descobre que foi preso, que está sob processo. Mas qual a acusação? Ninguém diz nada. O julgamento simplesmente começa sem um crime, sem nenhuma explicação. E esse é o grande mistério, o enigma central do livro. O Joseph K. se vê preso numa teia burocrática, sabe? Um processo que não para. Implacável, sem que ele jamais saiba do que exatamente está sendo acusado. É como se ele estivesse em julgamento simplesmente por existir. A partir daí, a jornada do K vira um verdadeiro ciclo de desespero. Ele tenta de todo jeito encontrar algum sentido naquele absurdo todo, se apegando a clichês, a frases feitas sobre como o sistema é justo. E no final o que acontece? Ele começa a procurar na própria vida, no passado dele, algum crime escondido, qualquer coisinha que possa justificar aquela situação toda. E o final do romance de Kafka é bem sombrio. O Joseph K. é simplesmente levado para uma pedreira e executado. A última frase que passa pela cabeça dele é como um cão. É o retrato da impotência mais absoluta, sabe? Diante de um poder que não dá para entender e muito menos para enfrentar. Ok, mas e se a história do Kafka não for só ficção? A análise que a gente está explorando aqui usa essa narrativa como uma metáfora muito poderosa. Então, agora, a gente vai sair um pouco da ficção para entrar na realidade teológica que a fonte propõe. É aqui que a análise apresenta o seu conceito central, que é a condenação silenciosa. Qual é a ideia? É que existe um tipo de julgamento acontecendo o tempo todo. Um julgamento que a gente não vê, mas que está sempre ali, presente, operando nas sombras da nossa consciência. E aqui a gente chega no ponto central da questão. A fonte pega a situação do Joseph K. e conecta com uma declaração sobre a condição humana, sobre todos nós. A razão para a condenação do ser humano seria a sua própria existência. A acusação, de acordo com essa visão, é simplesmente existir. Essa ideia é forte, né? A de que a existência em si já é um tipo de crime. E isso nos leva direto para o argumento central da fonte, que a humanidade inteira está, na verdade, passando por um processo universal. Então a análise detalha os passos dessa tal condenação silenciosa, fazendo um paralelo bem direto com a jornada do Joseph K. Segundo essa visão, olha só, é um processo que teria começado lá no Éden, continua enquanto a gente vive na ignorância sobre ele, e a gente só se dá conta disso quando o fim da vida se aproxima. Aqui fica bem claro o quão kafkiana é essa ideia, né? Aquele sentimento do livro de impotência, de uma burocracia invisível, de uma autoridade que ninguém entende, tudo isso é usado para descrever uma condição espiritual que seria universal. Bom, depois de apresentar todo esse cenário bem sombrio, a análise introduz um contraponto, uma virada na história. Porque se o mundo de Kafka é um labirinto sem saída, aqui é oferecida uma chave. E essa chave seria o advogado divino. E o contraste entre os dois tribunais é total. Pensa bem, de um lado a gente tem o julgamento do Joseph K., onde não tem defesa, o crime é um mistério e a condenação é praticamente certa. E do outro, o que a fonte chama de Tribunal de Cristo, que promete exatamente o oposto, uma defesa garantida, um processo conhecido e, mais importante, a oferta de absolvição. É aqui que a análise apresenta a solução que a fonte propõe. É como se fosse a peça que faltava na história do Joseph K., sabe? Um advogado de defesa que não só é competente, mas que conhece o processo, conhece o juiz e assume o caso. E tudo isso leva a esta citação, que é apresentada como o veredito final, aquele que anula a tal condenação silenciosa. É, no fim das contas, a frase de absolvição que o coitado do Joseph K. nunca teve a chance de ouvir.
Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ok. Então a gente viu o problema, bem no estilo de Kafka, e a solução teológica. Mas por que essa conexão é tão poderosa? É sobre isso que a gente vai refletir agora na nossa parte final, sobre a força dessa analogia. O que a gente fez aqui, basicamente, foi construir uma ponte. De um lado dessa ponte, a gente tem a literatura, a angústia existencial do Kafka, e do outro, a teologia com a promessa de salvação. É um exemplo incrível de como uma grande obra de arte pode ser relida, reinterpretada e ganhar significados completamente novos. Então, no fim das contas, por que isso tudo é importante? Porque mostra o poder que as histórias têm. Elas nos dão uma moldura, uma estrutura para a gente entender ideias que são muito abstratas. A fonte usa aquela ansiedade que todo mundo sente e que o Kafka capturou tão bem para apresentar um problema teológico e logo depois oferecer uma solução para ele. É a intersecção perfeita entre a arte e a fé. E para fechar, fica uma pergunta para a gente pensar. Seja com Kafka ou com qualquer outra grande narrativa, fica claro que as histórias que a gente conta, que a gente cria e compartilha, elas são uma das ferramentas mais poderosas que temos para tentar dar algum sentido às maiores questões da vida, não é?